nós gostaríamos de dirigir apenas algumas breves palavras, conscientes de que os momentos mais significativos da nossa vida são um verdadeiro começo ou um recomeço nas nossas vidas, para que nós possamos alcançar um significado maior na evolução do espírito. E hoje nós estamos aqui numa cerimônia muito simples, que nos lembra uma semente que deve germinar, e ela certamente germinará, como germinou o trabalho da nossa querida homenageada dessa noite, Anália Franco. E para falar a respeito dela, apenas algumas breves palavras, nós gostaríamos de nos reportar à imagem de Jesus, Jesus, o maior dos mestres. E nós nos perguntamos nesse instante, por que ele era tão grande? Por que ele era o maior dos mestres? Porque ele é ainda o grande mestre da humanidade, permanecendo no seu trabalho, nos seus ensinamentos, no seu trabalho de orientação, guiando a marcha evolutiva da humanidade, ainda do plano espiritual. O mestre veio à Terra, e quando ele veio, apesar de ser o maior, já o dissemos, ele não foi buscar entre os doutos, entre as criaturas influentes da sua época, entre as criaturas mais sábias da sua época, aqueles que seriam os seus discípulos diretos. Nós já sabemos, ele foi buscar entre aqueles seres mais rudes, aqueles homens iletrados, aqueles homens que ainda não estavam, de alguma forma, contaminados pelo orgulho e pela vaidade que ainda hoje corrompem o crescimento do homem dentro da humanidade. Entre aqueles homens, apenas 12 permaneceram, e esses 12 foram a semente que começou ou que desenvolveu a sua grande obra, para que hoje, 2000 anos depois, nós pudéssemos nos reunir e mais uma vez falar a respeito dele, e pensar nele, e pensar na sua obra. O mestre era grande, porque era grande? Porque educou. E ele, atendendo aos impositivos de humildade, que devem caracterizar os grandes sábios e os grandes mestres, ele procurou nesses homens rudes os elementos necessários para que a semente fosse lançada. E hoje nós temos, na nossa homenageada, um exemplo que nos lembra muito, nos faz evocar a lembrança do nosso querido Mestre Jesus. E também ela, que já aos 16 anos se propôs ao discipulado no caminho do Mestre, também ela buscou, não nos homens feitos, os homens maduros, os homens conscientes para a vida, mas principalmente nas crianças, nos seres frágeis, pequeninos, ainda necessitados de conhecimentos. Foi neles que ela procurou plantar a sua semente, a semente do conhecimento que deveria germinar, plantar a semente fundamental da sua obra. E assim a sua obra teve continuidade através dos anos. Nós vamos encontrar o gesto humilde dessa nossa companheira abnegada a pedir pela sociedade da época os elementos, os recursos materiais, as esmolas indispensáveis para o seu trabalho. O trabalho apenas começava, e nós vamos encontrá-la no final da sua vida com dezenas de instituições já fundadas por ela mesma, e nós ficamos nos perguntando, mas qual será o verdadeiro, real significado de uma obra tão grande? De que forma uma obra tão grande como essa pode nos ensinar? E nós lembramos o que é realmente que na nossa sociedade, na nossa humanidade sofrida da nossa época, o que é que pode libertá-la? O que é que pode libertar o homem da nossa época, da sua dor? O que, se não a educação? É muito importante a gente pensar que o jornal sempre teve ao lado das figuras mais inteligentes da humanidade, né? A Anália não fugiu a isso. Quando a Anália pensou na obra dela, ela pensou em 1000 recursos que poderiam amparar essa obra. E um dos recursos utilizado largamente pela Anália Franco foi exatamente o do jornal. O jornal que serviu para ela não só de divulgação da mensagem que ela levava, da educação, mas também, acima de tudo, como um veículo que poderia sensibilizar as criaturas no sentido de amparar esta obra. Basta nós recordarmos que, se hoje em dia
nós temos dificuldades imensas, enormes, exigindo sacrifícios para realizarmos alguma coisa de bem que possa servir à sociedade. Imaginemos a Anália naquela época, fim de século, início de outro século. É claro, eu não sou especialista em Anália Franco, mas vou me instruir bastante sobre a Anália, lendo o livro que o nosso eminente companheiro espírita, Eduardo Carvalho Monteiro, acaba de publicar. Quer dizer, quem quiser conhecer a Anália em profundidade, tem que ler o livro que o Eduardo Carvalho Monteiro acaba de publicar. Falo na condição de escritor profissional, estou falando nesse momento como um dos diretores da União Brasileira de Escritores de São Paulo, e quero, nessa locução singela e rápida, parabenizar o nosso companheiro Eduardo Carvalho Monteiro, que é, sem dúvida nenhuma, um biógrafo que ainda vai produzir muitas obras verdadeiramente maravilhosas que vão enriquecer a bibliografia espírita. Eduardo Carvalho Monteiro, não quero falar de Anália, porque a Anália vocês vão ler a biografia que acaba de ser publicada. Quero falar é do biógrafo, do escritor Eduardo Carvalho Monteiro. Porque ele fez um levantamento sensacional, profundo, um levantamento fecundo da vida de Anália Franco. Mas ele já houvera feito anteriormente esse mesmo levantamento, essa pesquisa profunda, quando tratou da obra da vida e da obra de Caibar Chuto, que foi um dos maiores missionários do movimento espírita nacional. Fez o mesmo referente a Jesus Gonçalves, que foi outro grande missionário do movimento espírita. Ele fez a biografia de Jesus Gonçalves. Então é um homem que está preparado vocacionalmente para esse tipo de trabalho. Porque na literatura espírita brasileira e na literatura espírita mundial, os romances proliferam. Poetas, o movimento está cheio, mas biógrafos é um ramo, a biografia é um ramo, é um setor da literatura cujos trabalhadores são escassos. Então surge o Eduardo Carvalho Monteiro como uma luz nesse setor que está praticamente abandonado no movimento espírita internacional. E esses grandes missionários do passado, essas vidas maravilhosas, não podem ser esquecidas. Daí a importância desse trabalho que vem realizando o nosso companheiro Eduardo Carvalho Monteiro. Eu reputo a biografia de Anália Franco uma biografia definitiva. Definitiva. Quem quiser falar, assumir a tribuna ou escrever um trabalho, um artigo sobre Anália Franco, obrigatoriamente vai ter de ler esse livro. É um livro que é uma luz que jorra para o futuro, trazendo essa vida que estava esquecida de Anália Franco. Todos nós na tribuna falamos de Anália Franco, todos nós escrevemos rapidamente sobre Anália Franco, mas não conhecíamos verdadeiramente a vida fecunda dessa mulher extraordinária. Para conhecer a Anália Franco, é necessário que a gente localize ela na época e no tempo em que ela viveu, para que a gente possa ter a dimensão exata do trabalho que ela realizou, não só como educadora, como filântropa, como espírita, como abolicionista, como republicana, como feminista, nas diversas áreas em que atuou, no seu pensamento, nas ideias que ela defendeu. É necessário que se conheça um pouco da história da época em que ela viveu, quando a mulher era relegada a um plano secundário do que o homem e era considerada apenas uma coadjuvante do lar, uma coadjuvante da sociedade. Anália Franco, naquela época, já defendia as ideias feministas que hoje são defendidas com ardor por tantas e tantas mulheres, às vezes com ardor até demais, até usando preconceito ao contrário, tá certo? Mas ela já com aquele equilíbrio que lhe era próprio, na época em que a mulher era educada para ser mãe, para cuidar do seu lar, ela conseguiu estudar,
o que já era um fato não muito comum para uma mulher. Conseguiu se formar professora, que era um fato também extraordinário. E mais que isso, se intelectualizou, que já é então um assinte à sociedade, uma mulher se intelectualizar, se tornar uma escritora, uma poetisa, uma jornalista. E, além de tudo, parece que o dinamismo e a força que ela transmitia, as obras que ela deixou, fez com que algumas pessoas se apaixonassem imediatamente pelo trabalho dela, pela figura sobremaneiramente humana de Anália Franco, mas outras, às vezes, até se sentiam talvez agredidas por aquela figura exponencial daquela mulher extraordinária que foi Anália Emília Franco. Então, ao lado do seu talento multifacetário, ela realizou uma obra que muitos homens juntos não conseguiram. As biografias mais perfeitas que nós encontrávamos no movimento espírita, porque foi apenas o movimento espírita que tinha se preocupado em manter viva a imagem de Anália Franco, davam conta de 70 instituições fundadas por ela, pois nós conseguimos chegar a 110 instituições fundadas por Anália Franco, isso por ela mesma, além de que outra centena deve ter sido fundada sob sua inspiração. A Voz Maternal, que era o seu jornal, corria o Brasil de cabo a rabo, desde cidades pequenas até grandes cidades, e levava as ideias da educadora e da filântropa, e as pessoas acabavam se seduzindo por aquele trabalho. E o que acontecia? Ela mantinha uma correspondência e solicitações do Brasil todo para o seu método de ensino. Então a sua visão de futuro foi muito grande. Por quê? Ela sabia que naquela época ela não iria encontrar um método educacional que pudesse fazer com que se educasse as crianças aqui no Brasil. Então ela estudou os métodos educacionais europeus e adaptou para as nossas condições esse método e criou o seu próprio método. Os seus manuais correram o Brasil todo, em escolas, em todos os cantos do país. E mais, ela defendia não só o direito da criança estudar, mas principalmente da criança pobre estudar, da mulher, da menina estudar e do negro estudar, coisa que era um fato também extraordinário, porque a educação do povo não era preocupação das autoridades, da sociedade em geral. A educação do povo era relegada a um segundo plano, ainda mais meninas, negros e pobres. Mas ela, com a sua visão de futuro, sabia que a criança que recebesse a instrução, juntamente com a educação moral, a formação do espírito, seria um cidadão de bem de amanhã, seria um marginal que não estaria pelas ruas esmolando e pedindo esmolas para sobreviver. E se nós tivéssemos talvez 15 ou 20 Análias Franco no Brasil ou em São Paulo, quem sabe o problema que nós enfrentamos social mais grave hoje, que é a criança carente e abandonado, o menor de 11 anos que carrega um revólver 38, que mal consegue com o peso dele e mata pessoas e assalta e cheira a cola e assim por diante, talvez esse problema não fosse tão grave quanto é hoje. Por quê? Porque ela recolhia essas crianças desvalidas, ela recolhia essas crianças órfãs, trazia para a sua escola, para o seu seio, para o seu coração magnânimo e formava essas crianças cidadãos de bem.
Ela tirava as mulheres da rua, que muitas vezes estavam se encaminhando para a vida fácil, e fazia com que essas mulheres se reconstruíssem a sua vida, profissionalizando essas mulheres, oferecendo creches para que essas crianças dessas mulheres pudessem estar asiladas enquanto elas trabalhavam e ganhavam o seu pão honesto. Quem é que no começo do século teria uma visão dessa, de defender a emancipação da mulher sob a tutela do homem, de tal maneira como Anália Franco? A dona Urânia, ela não conheceu a Anália Franco pessoalmente, mas a irmã dela, já desencarnada, foi aluna de Anália Franco. E quando eu conversei com a dona Urânia, entrevistei ela, conversamos 2, 3 vezes, ela chegou às lágrimas e eu também, e me emocionei com a emoção dela, porque só dos casos e das recordações que a irmã dela, né, dona Urânia já tem alguns anos de vida, né, de 78 anos, a irmã dela era mais velha então. Só a lembrança do que a irmã dela lhe contava de Anália Franco já a emocionava. Então veja o carisma dessa mulher, que durante quantos e quantas décadas, né, pôde morar no coração de uma pessoa, né, com tanta emoção, com tanta vibração. Né, eu guardo com muito carinho o evangelho que a minha irmã ganhou por ocasião em que ela ficou quase um ano na creche, apesar de não ser órfã. E aí então, quando a minha irmã se despedia, ela deu o evangelho. Anália Franco fez um gesto maravilhoso. A minha irmã conservou esse evangelho por toda a sua vida, e agora eu tenho no meu coração também, como se eu tivesse conhecido a Anália Franco. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande por Anália Franco, porque pelo pouco que a minha irmã transmitiu, mas me deixou muito marcado. A Anália Franco, ela ensinava que as criaturas deviam ter a verdade acima de tudo. É o que nos falta hoje, a verdade. E o amor e a caridade. A minha irmã foi, apesar de pobre, ela foi muito caridosa. Ela às vezes deixava de comprar alguma coisinha para ela, para dar para uma pessoa mais necessitada. Quer dizer, o exemplo de Anália Franco ficou marcado de uma forma indelével na nossa família. Pelo trabalho de rememorar, de relembrar a vida de Anália Franco, quer dizer, um trabalho de preparação para o próprio desenvolvimento social e do ensino e da educação. Anália Franco, que no exemplo de desprendimento, tendo até de renunciar momentos de sua própria alegria pessoal, teve uma alegria muito maior em, através de um esforço, realizar um trabalho de base para a educação de hoje. Então, o Eduardo teve uma ideia bastante feliz. Um livro é repleto de informações, principalmente para aqueles que querem conhecer a história e verificar o trabalho amplo que ela realizou numa época bastante difícil da nossa sociedade. Então, eu quero parabenizar o Eduardo no seu trabalho, no seu esforço, por deixar-nos esta obra com todas essas informações importantes.